Olá, você que nos acompanha, bem-vindo ao podcast Socorro Professor, um diálogo dedicado a falar sobre a Lei Lucas e a importância de que todo profissional em educação saiba prestar um socorro adequado. Nós agradecemos demais a parceria do Instituto Luz da Luz Treinamentos, eles que entregam à sociedade um serviço de grande qualidade na área de capacitação profissional e pessoal, né? Oferecendo diversos cursos para o desenvolvimento, tanto para profissionais da área da educação, como para diversos outros profissionais. A Conect Cursos, que oferece cursos profissionalizantes para jovens e adultos também, preparando para o mercado de trabalho. O Grupo Coringa, grupo aqui de Arapiraca, que hoje entrega produtos de qualidade para o Brasil inteiro. Gratidão pelo apoio que permitem esse diálogo acontecer. Hoje nós estamos aqui com o Maurício Gama e com a Joelma Ribeiro, eles que são do SAMU. Então, grande honra hoje estar conversando com vocês, que prestam um socorro profissional de altíssima qualidade para a sociedade, e eles fazem parte do NEP, Núcleo Permanente de Educação do SAMU. Vamos entender um pouco hoje a função do NEP e vamos falar sobre o papel prestado pelo SAMU e como, a nível de primeiros socorros, podemos contribuir para a preservação de vida, junto, inclusive, ao próprio SAMU, que realiza esse trabalho de forma profissional. Estamos aqui com o Maurício Gama. Maurício, quem é você? Fala sobre você, qual a tua formação, o que você faz no SAMU? Bom dia, Cleverson. Bom dia a todos que estão nesse podcast. Meu nome é Maurício Gama, sou enfermeiro, sou socorrista, sou também intensivista, trabalho também em UTI aqui da nossa cidade. Sim. Hoje estou aqui para falar um pouco dos primeiros socorros. Trabalho no SAMU há quanto tempo? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Entrei no SAMU como técnico de enfermagem. Sim. Me formei em 2017 na faculdade de SESMAC aqui do Sertão, em Palmeira dos Índios. A partir de 2017 já assumi o papel de enfermeiro e há quase 4 anos estou fazendo parte, fui coordenador do NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente, e hoje não estou na coordenação, mas não saí do NEP, estou fazendo parte do NEP como um dos integrantes da equipe. Sim. O NEP, a gente é um Núcleo de Educação Permanente, onde a gente atua fazendo essa logística de prestar um conhecimento de primeiros socorros a todos os cidadãos, e a gente vai falar um pouco disso, vocês vão entender um pouco o que é o NEP. Perfeito. Gratidão por estar aqui hoje compartilhando com a gente um pouco dessa tua experiência. E vamos falar também com a Joelma Ribeiro, que é assistente social, não é isso, Joelma? Fala um pouco sobre você. Isso mesmo, sou assistente social, já estou também há uns 8 anos no SAMU, né? Estive na coordenação do serviço social, estou há 2 anos na equipe do NEP também, não deixo de estar atuando como assistente social, principalmente nos projetos, né, os projetos sociais que a gente tem de levar conhecimento sobre o serviço, conhecimento sobre prestar primeiros socorros, e sou pós-graduada em saúde pública, né, também sou pós-graduada em gestão de projetos sociais e estou atuando dentro dos projetos no NEP, juntamente com Maurício, Catiene, Paulo, né, doutora Irina, Vando, e a gente está aí diariamente fazendo essas formações continuadas, né, porque o NEP, ele é um instrumento estratégico do SAMU, de identificar a realidade, que precisa ser capacitado, os profissionais que precisam ser capacitados, identificar dentro da realidade do atendimento o que a gente precisa melhorar para que o cidadão receba um serviço de qualidade e humanizado. Perfeito. Joelma, a nível de primeiros socorros, o bordão, infelizmente, que a gente tem muitas vezes e que é fatal, é muito perigoso, é de que numa emergência, não mexe na vítima e liga para o socorro profissional. Exatamente. E isso é verdade? Quer dizer, o cidadão comum não tem papel nenhum dentro da cadeia de sobrevivência ou ele tem algum papel?
essa questão de mexer com a vítima é mais na questão quando é trauma, né? Mas a gente precisa, sim, tocar na vítima para identificar se ele tá respirando, né? Que situação tá a vítima, para a gente passar até as informações corretas quando a gente ligar para o SAMU. Então, a gente precisa, sim. Agora, precisa também o cidadão entender que a gente, para intervir, para a gente estar naquela cena, a gente precisa ver se a cena tá segura, né? Sim, porque sim. muitas vezes a gente vai prestar um primeiro socorro e a gente torna-se uma outra vítima, né? Sim. Principalmente em situações de acidentes, em via pública. Garanta que não vai ser mais uma vítima. Exatamente. Que de repente você vai com toda boa vontade prestar aquele socorro para a vítima que está ali, mas não garantiu a segurança no trânsito ao redor. Aí você de repente foi socorrer uma vítima, é mais uma. Outra. No caso de parada cardiorrespiratória, pela tua experiência, Maurício, se eu estou perto de alguém que teve uma parada cardiorrespiratória e eu simplesmente ligo para o SAMU, ou ligo para o bombeiro, para o socorro profissional e não mexo na vítima, quais são as chances dessa vítima sobreviver? A gente tem que entender o seguinte: tempo é vida. Se tem uma vítima em parada cardiorrespiratória e eu, como cidadão, aciono o SAMU, mas eu espero o SAMU chegar, a gente sabe que a base do SAMU fica na rodoviária, aqui de Arapiraca, para quem conhece Arapiraca. Se eu tenho uma vítima que, por exemplo, ela teve uma parada cardiorrespiratória na mediações ali do Pichilau, a gente leva em torno aí, se o trânsito estiver fluindo, a gente leva em torno aí de uns 8 minutos para poder chegar no Pichilau. Sim. Fora o tempo Fora que a pessoa... o tempo de acionamento. Exato, que a pessoa E está acionando o SAMU. a gente tem que entender o seguinte: a partir do momento que a vítima ela tem uma parada cardiorrespiratória, o cérebro ele já está começando a desenvolver sequelas. Sim. Se eu passo em um tempo estimado de 3 minutos sem fazer nada na vítima, sequelas imensas pode estar instalada, já está começando a ser instalada, já tem ali uma sequela, e se passar uns 5 minutos sem fazer nada, então provavelmente essa vítima pode sair da parada com várias sequelas, e isso é o que a gente não almeja para a vítima. Sim. Então, se a população, se quem ligou, ela tiver um mínimo de conhecimento que tem que ali apertar o tórax da vítima para que o sangue comece a fluir e as células sejam oxigenadas, então essa vítima ela tem uma chance imensa de reverter aquele quadro e sair sem sequela. Sim. Porque o que a gente quer é que essa vítima ela saia, volte para o seu convívio familiar e consiga manter as suas funções normais. Então, a importância de a população ter o mínimo de conhecimento de primeiros socorros. Sim. Isso é muito importante. Porque o primeiro socorrista, ele pode assumir as funções cardíacas da vítima. Isso. O coração da vítima parou, mas não quer dizer que ela foi a óbito, como se fosse o mal súbito fosse morte súbita. Caiu e já está morto. Não, tem um tempo que você pode trazer morte de fato, para a medicina é a morte cerebral. Cerebral, exato. Essa é que de fato é a morte. Mas se o coração parou, há esse tempo ainda importante que a gente pode intervir e garantir sobrevivência para a vítima. Agora, se o socorro inicial for prestado, né, eu vou lembrar de um caso do bombeiro em que, no dezembro do ano passado, uma família nos acionou para um caso de parada cardiorrespiratória. Chegamos, bombeiro e SAMU, porque os dois órgãos as duas entidades foram acionadas. Mas ficamos então fazendo RCP nele, a reanimação cardiopulmonar, por cerca de 1 hora. E não foi possível, infelizmente, nesse caso, trazer aquele homem de volta. Porque o tempo que passou até que alguém identificou o que estava acontecendo, o nível de gravidade, e aí foi buscar fazer o acionamento. A equipe que foi acionada foi colher as informações, e aí foi se preparar para entrar na viatura, pegar o trânsito até chegar. Esse tempo que você falou, Maurício, ele já decorreu. E aí as pessoas dizem, o bombeiro é herói, o SAMU é herói. E de fato, fazemos um trabalho realmente importante. Mas se a gente está diante de uma vítima que já foi a óbito, não há heroísmo possível mais. Se você entrega ao bombeiro, o SAMU, uma vítima em óbito, e fica observando nosso heroísmo, a gente não é herói de nada. A gente só salva em 2 situações. Quando a vítima estava já em condições de ser salva,
que as condições ali permitiram, ou quando alguém estabilizou a vítima e deixou ela em condições de ser salva. Por isso, a importância de um primeiro socorro prestado. E a Lei Lucas, entrando no tema do nosso podcast principal aqui, a Lei Lucas, ela determina que todo espaço educacional seja capacitado para agir em primeiros socorros. Qual a importância dessa lei para o trabalho de vocês? Quer dizer, quando existe uma lei que determina que profissionais saibam exercer sua atividade, mas, além disso, eles consigam preservar vida. Qual o impacto disso para a atividade de vocês, Joelma? Quando você é chamado para uma escola e que quando você chegou lá para atender a emergência, havia um profissional de educação fazendo um socorro de forma adequada. É importante isso, Cleverton, porque o cidadão, por si só, ele também é responsável. É responsabilidade do cidadão conhecer sobre primeiros socorros. Não quer dizer que ele vai ser um especialista. A gente não está falando dele ser um especialista. Sim. Mas que todo cidadão tenha noção de primeiro socorro e que saiba agir diante de uma emergência. Muitas vezes até o fato de saber a quem eu vou acionar, como direcionar durante aquela ocorrência, pede para alguém ligar para o SAMU. Sim. E saber identificar se é uma parada, se é um engasgo, isso é muito importante, né? A gente já recebeu ligações que a gente também faz a capacitação de primeiros socorros com as crianças nas escolas. E a gente já recebeu solicitações em situações de ocorrência de que uma criança de 11 anos identificou uma parada do seu avô e conseguiu fazer as massagens até que o SAMU fosse lá. Então, assim, é muito importante o cidadão conhecer e saber agir diante de uma situação de emergência, de urgência ou emergência, e saber como agir com segurança. Sim, então, sim. O nosso papel é levar esse conhecimento, é mostrar que a lei está aí, né? Ela cobra, ela exige que todos os profissionais da educação, desde o professor ao porteiro, o pessoal que trabalha na Copa, os serviços gerais, tem que conhecer noções básicas de primeiro socorro, para pelo menos saber agir, né? Manter a calma, sim, direcionar e saber agir diante daquelas situações. Sim. Imagina, Maurício, Joelma, se tivesse uma lei geral, nos moldes da Lei Lucas, que dissesse que todo profissional, todo espaço profissional que recebe pessoas tem que estar capacitado para agir em primeiros socorros. Que você chegasse numa academia, por exemplo, e tivesse a segurança de que ali, se você tiver um mal súbito, tiver uma parada cardiorrespiratória, vai haver alguém que vai saber prestar um socorro. Você vai numa cabeleireira fazer um procedimento no cabelo, ela está usando produto químico. Se você tiver uma queimadura química ou intoxicação, ela vai saber prestar o socorro. Se tivesse uma lei geral que determinasse isso, como é que seria a realidade do teu trabalho, Maurício? Se essa lei fosse formulada e realmente fosse obrigatório todos os cidadãos ter uma capacitação de primeiros socorros, você imagine, a gente tem muita dificuldade em sair para chegar lá e estabilizar uma vida quando não tem ninguém que saiba prestar aquele primeiro atendimento. E a gente muitas vezes, 90% das nossas, vamos botar até mais, 95%, a gente consegue ter êxito. E essa porcentagem poderia aumentar se por acaso tivesse alguém lá que prestasse esses primeiros socorros. Sim. Aumentava de forma bem satisfatória. E a gente tem que entender o seguinte: a gente pode ser uma vítima. Perfeito. E eu queria que tivesse uma pessoa lá que pudesse agir na hora que eu precisasse. Então, era de suma importância que todos, não só aquele que está engrajado naquela lei, mas que todo cidadão ele tivesse esse treinamento de primeiro socorro. Se a gente for olhar aí sobre o primeiro socorro vamos dizer assim, em alguns países aí subdesenvolvidos, ele está na grade curricular. Sim. Coisas que deveria ter aqui no Brasil também. Então, entrar na grade curricular, porque aí a gente já ia ter esse hábito de aprender primeiro socorro já quando a gente tivesse informação. Sim, perfeito. Então seria excelente. A gente acaba terceirizando, a gente enquanto sociedade, terceiriza para o SAMU, para o bombeiro, ou seja, para os socorristas profissionais, o prestar um socorro. Mas na verdade, há um socorro que chega antes da ambulância do SAMU. Há um socorro que chega antes da ambulância do bombeiro, que é o primeiro socorro. É o papel do primeiro socorrista. Quer dizer, se nós temos uma ocorrência de sangramento volumoso, e se o primeiro socorrista faz a devida contenção desse sangramento, as chances de que quando o SAMU chegar, quando o bombeiro chegar, a vítima possa ser
ter a sua vida preservada são muito maiores. De outro modo, se a vítima sangra, até que a gente venha fazer a abordagem profissional, o atendimento pré-hospitalar dessa vítima, as chances são muitas vezes poucas, né? É assim, Cleverson, o SAMU ele tem um papel muito importante também nessas situações de extrema emergência. De que fato? Muitas vezes a gente é acionado para uma ocorrência, para um evento que está acontecendo, e a população ela tem que entender que nem sempre quando o médico regulador está orientando, pedindo informação, a viatura ainda se encontra na base. A gente é acionado bem antes dele desligar aquela ligação. Sim. Por quê? Porque ele aciona, ele libera a viatura e ele vai ali orientando o que tem de fazer. Algumas vezes a gente já saiu para... Eu me lembro uma ocorrência que a gente foi de um engasgo de uma criança e quando acionaram a nossa viatura, a gente estava a caminho, porém o médico o tempo todo orientando a família o que fazer. Isso foi importante. Por quê? Porque quando a gente chegou lá na cena, a criança já estava desengasgada. Muito bom. Muito bom. Então, para ver como é importante a orientação também do SAMU em relação a esse tipo de evento de emergência que acontece. E vocês fazem, Joelma, esse trabalho também, né? Quer dizer, o ligar para o SAMU ou o ligar para o bombeiro não é só para que a ambulância venha, também. Mas nós também prestamos esse tipo de informação, até mesmo pelo telefone. Olha, pai, olha, mãe, você pode estar realizando a manobra de desengasgo assim, desse jeito. Olha, você pode estar contendo sangramento desse jeito. Então, a pessoa que está ligando para a gente, para o serviço profissional, ela está ativando a ambulância para estar chegando, mas ela também pode estar captando informações ali para já estar agindo, não é isso? Isso mesmo. O médico ele vai fazer a orientação até que chegue o socorro de como agir. Uma situação de desmaio, ele vai pedir para que você veja a vítima, se ela está inconsciente, se é realmente um desmaio. Ele vai orientando você como fazer na situação de engasgo ou desmaio, ou aquela situação até que o socorro chegue. Mas é muito importante que, fora essas orientações, a gente, enquanto cidadão, também conheça. E é como você comentou, o primeiro socorro não vai dizer quando você vai precisar, onde você vai precisar e quem vai precisar. Pode ser até um filho seu, pode ser você mesmo. Então, quando a gente vai fazer essas capacitações de primeiro socorro, a gente leva desde da formação de acordo com a realidade e o público que é atendido pela escola, mas também o público em geral, porque a gente não sabe quem vai precisar naquela situação. Então, por isso é importante que o cidadão conheça sobre o primeiro socorro, porque até a própria mãe do Lucas, ela diz, né, que o primeiro socorros, a gente não sabe quem vai ser a pessoa. Sim. Até que você pense, mas meu filho, eu tenho cuidado para que ele não se engasgue, eu não dou pirulito, eu não dou isso, para ele não se engasgar assim. Mas você vai estar a todo tempo com o seu filho? Então, a gente precisa saber. Pode ser o seu filho, pode ser eu mesmo, né? Inclusive, uma situação que aconteceu, Cleverton, a gente fez uma capacitação de primeiros socorros do SAMU na escola. Por coincidência, nesse período, a gente fez a capacitação na quarta-feira, né? Nessa escola, inclusive a escola que a minha filha estudava, que ela estudava. Na segunda-feira, após a capacitação, a minha filha se engasgou, porque durante a segunda ela fica no tempo integral e ela almoçou lá. E os colegas conseguiram identificar que ela estava engasgada, conseguiram fazer a manobra. Então, assim, a gente não sabe quem vai precisar. Sim. Todo cidadão tem que ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento. Quer dizer que os professores vão ser enfermeiros, né? Que agora a gente vai tomar o lugar do SAMU. Mas é como foi comentado, a importância do tempo no salvamento. Sim. A uma vida, né? Sim. Então, tempo é vida e primeiro socorro é responsabilidade, é um ato de amor do cidadão em saber agir, em saber como identificar aquela situação ali, como é que eu vou agir, como é que eu vou direcionar, conhecer quais os serviços, o que é que eu posso chamar o SAMU, o que é que eu posso chamar um bombeiro, entender como funcionam os serviços. Isso é papel da gente enquanto cidadão. Porque se você acionar errado, você pode estar, inclusive, atrasando o socorro. Exatamente. Se, por exemplo, a vítima está num acidente de trânsito presa em ferragens, e você chama o SAMU, tão somente o SAMU, quando o SAMU chegar lá, vai constatar que precisa, antes do atendimento do bombeiro militar,
para tirar a vítima desse veículo, para desprender a vítima. E aí demorou, porque se você já soubesse dessa informação, você chamaria o bombeiro para fazer o desencarceramento e você também poderia acionar o SAMU para fazer o socorro direto para a vítima. E também direcionando a esse exemplo que você deu, o SAMU ele tem suportes que são suporte básico e suporte avançado. A partir do momento que essa ligação chega, esse solicitante passa o quadro da vítima com informação fidedigna, o direcionamento do serviço vai de forma que realmente aquela vítima necessita. Eu digo, por exemplo, às vezes a gente é acionado e a gente manda uma viatura, uma básica, e a básica ela trabalha com técnico de enfermagem. Não tem enfermeiro nem tem médico no contexto da básica. Eles fazem o primeiro socorro, faz todos os atendimentos. Mas às vezes chega lá, a vítima necessita que tenha um médico na cena. Que é uma vítima que sofreu aí uma parada ou mesmo aí tem um trauma grande que precisa ser feito uma toracocentese de urgência. Precisa ser feito algum procedimento de urgência. E você imagina o tempo que vai levar para poder a nossa equipe acionar, chegar lá, acionar e o suporte sair de imediato para ir para esse evento. Aí a gente às vezes pergunta, e por que não manda logo o suporte avançado? A gente tem que entender o seguinte, se a gente manda um suporte avançado com um médico para uma ocorrência que não é necessário ter um médico na cena e de repente chega outra ligação necessitando que um médico esteja lá para fazer um primeiro socorros que necessita de uma intubação, por exemplo, ou fazer alguma medicação de urgência. Sim. E então, a quantidade de viaturas é limitada. As exato. Pessoas... Alguém me perguntou esses dias sobre isso. Olha, precisei de um socorro e aí não havia viatura disponível. Como é que a gente faz para resolver isso? O que deve ser feito? O SAMU tem uma quantidade limitada de viatura. O bombeiro tem uma quantidade limitada. Por isso que tem que realmente fazer a filtragem de quando consegue ir e quando não consegue ir. Aí a gente tem que entender o seguinte. Aqui em Arapiraca, eu não sei, que eu estou bem lembrado, mas eu sei que nas últimas informações que eu tinha, a gente tem 240... Não sei se é 245 ou 248 mil habitantes. Sim, mais ou menos isso. Aí você imagina 248 mil habitantes precisando de um atendimento. A gente não vai ter 248 viaturas disponíveis. Sim. Então, por isso que, sem contar que a gente tem um grande problema em relação a pessoas que ainda insistem em passar trote para o SAMU. Sim. Eu creio que não seja só o SAMU, ou outras instituições também recebem isso, mas a gente tem um problema seríssimo sobre isso. E uma estatística bem alta de trotes. Sim. E tem até aqueles trotes que a pessoa não tem intenção de ludibriar, no sentido de não tá acontecendo nada e você aciona só por brincadeira. Mas também isso tem que ser entendido com delicadeza, que se a vítima, por exemplo, desmaiou, e aí eu ligo pro SAMU pintando um quadro, sabe, terrível para garantir que o socorro vai vir. Não tem muito disso, né? O quadro é um tanto quanto simples. Você fica preocupado com a vítima, mas você pinta como se fosse um cenário de guerra, né? Exato, e a gente recebe muitas ligações, às vezes, que não é totalmente o contexto que passam pra gente. Às vezes é uma pessoa com uma leve dor de cabeça, que isso poderia se direcionar ao posto de saúde por meio próprios, porque o SAMU é uma instituição onde ela trabalha com urgência e emergência. Se a gente direcionar as nossas viaturas para poder pegar uma pessoa em casa para ir para um posto de saúde e tomar uma dipirona, sim, aí imagine as outras pessoas que esteja precisando realmente daquela viatura ali e ela está ocupada com uma coisa às vezes que sim, não é necessária. E do outro lado da cidade tem alguém parada cardiorrespiratória tentando a ambulância e não consegue. E não consegue, exato. E a população fica reclamando, mas aí a própria população é que não tem muitas vezes esse conhecimento da importância de acionar o socorro e passar as informações precisas. Ora, se eu tô preocupado com esse meu ente querido e eu passo a informação aumentando demais a situação, eu tenho que pensar que em outro momento pode ser realmente uma coisa mais grave, e porque alguém, para uma coisa leve do outro lado da cidade, acionou o SAMU pedindo uma avançada, aí o meu parente agora ficou sem a cobertura. Então assim, a gente não pode fazer, porque a gente nunca sabe quando pode de fato precisar. Então, enquanto sociedade, tem que ter esse cuidado. Não passar trote, mas também, como bombeiro militar,
Muitas vezes o pessoal liga, olha, tá aqui, tem um fogo aqui, e tem uma casa perto, e tem um idoso, e tem uma criança, e sabe? E tem um cachorro. E quando a gente vai lá, não era nada disso. Não tinha nem fogo direito, era só fumaça. Entende? E a gente deslocou uma viatura para uma questão como essa, aí do outro lado da cidade, de repente, você tem um prédio pegando fogo realmente, um incêndio, um fogo fora de controle. Então tem que ter esse cuidado. Joelma, você trouxe, falando sobre a Lei Lucas, uma fala da Alessandra, mãe do Lucas. Ela também traz uma fala que eu acho muito impactante. Ela diz, eu não sabia do risco que eu estava submetendo meu filho, quando eu estava mandando ele para uma escola que não estava capacitada para preservar a vida dele. Ela disse que não pensava sobre isso no dia a dia dela e só veio se dar conta quando aconteceu a tragédia com o Lucas. E realmente, acho que é essa perspectiva que a gente tem que ter. Ora, o espaço educacional, eu tenho falado isso nas formações quando faço, que cuida de vida. O primeiro e real objeto de trabalho de uma escola é vida, para então educar. Então, quando os pais, as mães entregam de manhã alguma coisa na porta da escola para os profissionais em educação, não está entregando só a mochila com livro e caderno. Então a escola não cuida só do didático. Quando a escola acha que cuida só do didático, do conhecimento, do saber, daquilo que está nos livros e cadernos dentro da mochila do aluno, quando a escola acha que só cuida da mochila, ela corre o risco de no final do dia ser só a mochila que ela vai devolver para aquela família. Foi o que aconteceu com a Alessandra. Um belo dia ela entregou na escola o filho com a mochila com livros e cadernos para uma escola que só achava que cuidava da mochila. E no final do dia a escola ligou só para devolver para ela a mochila do filho. O filho não voltou mais. Então, assim, quando a gente fala de Lei Lucas, é sobre isso. É entender o real objeto de trabalho de uma escola. Escola é espaço do cuidar. E ao longo do cuidado com a criança, você a educa. Se você não estiver preparado para educar direito, quer dizer, se houve alguma falha educacional naquele dia, amanhã você tem uma nova oportunidade de educar. Agora, se você não está preparado para proteger a vida, e algo dá errado com a vida dentro da escola, você pode não ter uma segunda chance, entende? E a gente pode estar falando do pior tipo de evasão escolar. Que não volta. Não é? Que não volta mais. Então, assim, a gente vê, e aí passo a pergunta para vocês, a gente vê muitas formações acontecendo na área da educação de diversos temas que são muito importantes, mas a gente não vê ainda de forma muito ampla e efetiva as formações tratando da Lei Lucas. Quer dizer, a quantidade de espaço educacional que ainda não sabe, tem todos os saberes, mas não tem o saber sobre como salvar uma vida, como proteger, é muito grande. E vocês têm um papel com relação a isso, né? O NEP também está à disposição daquelas instituições de ensino, principalmente as públicas, né? Para fazer formação Lei Lucas, né? Vocês fazem formação Lei Lucas. Isso mesmo, Cleverton. A gente vem fazendo essa formação. Desde 2019 a gente iniciou o projeto Capacitando para Salvar Vidas, com um processo de mostrar a lei, como funciona a lei, para que elas tomassem conhecimento da gestão. E diariamente, a gente faz essas capacitações. A gente tem um projeto, todas as terças-feiras a gente tem um projeto Lei Lucas. Às quartas-feiras a gente tem o CRIA, que é o Creche Segura, que a gente também faz formação Lei Lucas para todos os profissionais da segunda macro. E aqui em Arapiraca a gente também faz. Não só no espaço escolar, mas todos os espaços que recebem crianças e adolescentes, né? E como a Alessandra, ela colocou, eu também sou mãe, e a gente sempre traz nas nossas formações, Maurício, a gente sempre traz nessas formações a sensibilização. Quando você deixa o seu filho na escola, você acredita que ele vai voltar seguro. Então, a gente coloca, você enquanto professor também está com o bem maior, com a preciosidade, né, da mãe, o meu filho, que é o meu maior tesouro, que eu deixo na escola e espero que ele retorne seguro. Então, a gente espera que os profissionais, né, que os espaços que recebem nossas crianças estejam preparados para agir diante de uma situação de emergência. E, graças a Deus, nessas formações, a gente recebeu um feedback muito importantíssimo, que foi professores que souberam agir, né, em situações que ocorreram dentro da escola, como também na sua vida pessoal, porque, como a gente fala, o primeiro socorro que você aprende nas formações profissionais, né, que a gente dá as formações para os profissionais da educação, mas é um conhecimento que você leva para toda a vida, né, para o seu cotidiano pessoal, porque a gente não sabe como vai agir na situação. E isso é importantíssimo,
para todos os profissionais conhecer, para que a gente se sinta seguro. Meu filho, semana passada, foi para um momento de lazer da escola, e a primeira coisa que eu perguntei, tem bombeiro civil? Sim. Tem pessoas que sabem primeiro socorro? Sim. Eu perguntei, porque eu quero que o espaço seja seguro para o meu filho, para que ele volte, não só o meu filho, mas que todos voltem com vida. Quando a gente tem esse conhecimento, né, eu também não admito que meu filho esteja num espaço que não sabe preservar a vida dele. Meu filho faz, por exemplo, curso de robótica numa escola de cursos, que não é obrigatório pela Lei Lucas fazer a capacitação em primeiros socorros, mas eu fui lá, falei com a empresa, olha, vamos treinar seus profissionais, porque eu entendo que eu sei como salvar, mas eu não tô lá com meu filho o tempo todo. Eu preciso que as pessoas que estejam ao redor dele também saibam como proteger a vida dele. E eu acho que, na verdade, sabe, Maurício e Joelma, essa é uma grande missão que a gente tem. Quando o socorrista, que sabe como salvar, ele também compartilha esse tipo de conhecimento. Quer dizer, se você não está compartilhando, você está retendo. Então, se eu sei como salvar a vida de um ser humano, como preservar a vida de um ser humano, eu não posso reter esse conhecimento. Eu tenho que compartilhar. Por isso que eu sou muito fã do trabalho que vocês fazem. Quer dizer, vocês não só salvam, não atuam salvando, vocês também ensinam a salvar. E a gente, com esse trabalho, cria uma comunidade mais segura. Quando eu me dei conta disso, eu pensei, pera, eu salvo vidas na minha atividade, bombeiro, mas eu posso salvar muito mais vidas quando eu ensino para as pessoas, porque agora sou eu que sei salvar. Mas agora se eu ensino para 100, somos 101 que sabemos. Então, assim, isso é realmente muito importante. Maurício, a gente sempre tem muitas experiências que nos marcam. Eu tenho, por exemplo, eu queria saber de você, algum que possa ter te marcado, que você sentiu, que você eventualmente perdeu alguém numa ocorrência, um evento como você chama, e você sabia que se um socorro fosse prestado, talvez o quadro fosse outro. Não sei se você tem algum tipo de experiência assim. Mas eu teve uma que me marcou, não foi nesse contexto, mas se alguém me perguntasse, eu lembro uma situação em que eu vi uma mãe, ela tinha perdido 2 movimentos do corpo. Ela passou pelo parto e teve alguma coisa que deu errado. E eu fico pensando até hoje, eu penso comigo mesmo, eu sou péssima de tudo, todas as coisas que eu sou na vida, eu amo a paternidade. E pensar até hoje que aquela mulher acabou de ter o filho, ela nunca poderá dar um abraço no filho, entende? Então esse tipo de situação me marca, a gente mexe com vida, a gente lida com vida, e tem que ter todo o cuidado do mundo para saber lidar com uma. Maurício, teve alguma situação num plantão seu, que lhe marcou enquanto socorrista? A gente tem várias experiências de vidas que a gente vê que tinha como ser salva se tivesse alguém que pudesse fazer alguma coisa antes da gente chegar. Uma que me marcou não foi bem um atendimento primário que a gente fez, mas foi um atendimento secundário. De que forma? A gente fomos para um socorro e às vezes a população ela entende que se eu chego no hospital por 5 minutos, eu salvei a vida. Não com 30 minutos. E muitas vezes, se a gente chegar no hospital, após o evento que aconteceu, com 30, 40, 1 hora depois, e transportando de forma segura e fazendo os procedimentos corretos, essa vítima vai sair daquele contexto e sem sequela. E uma vez a gente se receptou com uma viatura cidadã, quando a gente foi acionado para um socorro, eu me lembro que foi em Feira Grande. E assim, a gente tem que entender o seguinte, a base do SAMU aqui em Arapiraca, para a gente sair daqui para Feira Grande, a gente vai estar em torno de lá, mais ou menos uns 15 minutos nesse período. Porque também não pode colocar a segurança da equipe em risco. Da equipe em risco. Tem que chegar rápido, mas também não pode ser. De 15 a 20 minutos para a gente chegar em Feira Grande. Mais ou menos isso. Então, no caminho, o rapaz estava numa viatura cidadã, que eles tinham tirado da cena e tinha colocado na viatura. Sem colar, foi um acidente de moto. Era um cara de mais ou menos 17 anos. Quando a gente desceu para avaliar ele na prancha, ele estava sem movimentos. A gente pranchamos, fizemos o nosso protocolo, levamos para o hospital e depois a gente teve o conhecimento que esse rapaz ele ficou paraplégico. Perdeu os movimentos. E aí o neuro, ele foi bem real. Se tivesse esperado o SAMU chegar para fazer procedimento adequado, então esse rapaz provavelmente ele estaria andando.
Então a população tem que entender que o primeiros socorros não é aquele que a gente tira a vítima do local e chega no hospital, é aquele que a gente tira a vítima do local com segurança, fazendo os procedimentos corretos, não agravando mais a situação da vítima e que ela depois saia do hospital pela porta da frente com as suas pernas andando, não sendo carregada. Sim. Então isso marca porque a gente vê uma pessoa que está no começo da sua vida e aí vai ter que ficar regrado a uma cadeira de roda pelo simples fato de alguém que não tinha um conhecimento tentar ajudar. E essa é a grande diferença, quer dizer, o prestar um socorro adequado não é só sobre boa vontade. Às vezes você tem boa vontade e você está agindo com boa vontade, mas se você não tem o conhecimento, você pode estar colocando a vida da vítima em risco. E aqui essa fala não é para amedrontar o cidadão de querer não agir. Não, é só para dizer que você precisa aliar a sua boa vontade ao conhecimento. Então, busca fazer um curso de primeiros socorros. Né? Tem tanta gente por aí que oferece curso de primeiros socorros, tem tantas instituições. O próprio SAMU tem um NEP, faz apresentações públicas, acredito, quer dizer, aberto ao público. Vocês estão lá de portas abertas para atender a população que marcar, de repente, a minha igreja quer um momento como esse, convida, a minha associação comunitária. Então, o SAMU está lá para prestar as informações. Busca a informação. E a gente temos vários projetos, inclusive projetos sociais, que o SAMU, através de ofícios, a gente está de porta aberta para a população ou instituições que quer fazer uma visita técnica, que quer ter um conhecimento básico de primeiros socorros, quer saber como é que a gente trabalha. A gente tem também esses projetos e a gente recebe muitas instituições, inclusive instituições de formações profissionais na área da saúde, onde eles solicitam uma visita técnica. Nessa visita técnica a gente passa todo esse contexto, tanto do conhecimento básico de primeiro socorro, como também como é o fluxograma do SAMU, como é que a gente trabalha, o que é que a gente necessita para que a gente possa ter um atendimento de qualidade de forma bem mais rápida. E aí, quem vai para esse tipo de evento com a gente, ele já sai com outra cabeça, já sai com outro pensamento. Perfeito. E mais capacitado para fazer uma intervenção que pode realmente salvar vidas, né? Joelma, a gente finalizando esse nosso bate-papo que tem sido muito bom. Nossa, eu espero receber vocês outras vezes, porque o diálogo aqui está muito bom. Eu acho que quem está nos acompanhando com certeza está mais inspirado a querer agir salvando vidas, com conhecimento, buscando saber o que realmente está fazendo. Está vendo que o conhecimento é acessível, está vendo provavelmente que faz parte da cadeia de sobrevivência, que um cidadão capacitado, ele tem um papel inicial de estabilizar a vítima, entregar ao SAMU, ao bombeiro, uma vítima em melhores condições de ser salva. E aí o bombeiro e o SAMU faz o APH, leva para o hospital. E o médico recebe essa vítima também em condições de ser salva. E aí todos nós, na cadeia de sobrevivência, garantimos melhores condições. Joelma, você já teve alguma ocorrência na sua atividade profissional que lhe marcou, que foi uma vida salva, uma vida preservada, ou alguma vida perdida justamente pela falta do conhecimento? O que você, dentro da sua experiência profissional, poderia nos trazer? Teve sim uma ocorrência, inclusive situação de engasgo. Eu estava na base do SAMU e uma mãe chegou gritando com uma criança que estava engasgada, toda roxinha, e entregou ali para o médico. Então o médico, todo mundo agiu lá rápido, e o médico já fez as manobras e conseguiu, né, desengasgar essa criança. Então assim, graças a Deus, essa mãe morava perto e trouxe essa criança, né, lá, e conseguiu fazer esse desengasgo. Mas se essa mãe soubesse o primeiro socorro, que ela se engasgou com um gogó, né? Se ela soubesse, ela não precisaria ter ido até a base, mas que bom que ela foi à base. Então, assim, a criança está viva, né? E essa mãe hoje já conhece sobre primeiros socorros, já sabe agir, mas infelizmente muitas mães, muitas pessoas não conhecem sobre primeiros socorros. Então, por isso, o nosso trabalho, enquanto NEP, é levar conhecimentos que salvam a vida, né? Desde o primeiro socorro, as técnicas básicas de primeiro socorro, a gente também fala de como se posicionar diante de uma ocorrência, de como acionar, como funciona o SAMU, para que a sociedade entenda e conheça o serviço, né? De que forma pode agir, mas que o papel do cidadão é importantíssimo. E a gente sabe que existe um medo de agir, né? É normal, até nós profissionais muitas vezes temos esse medo, é normal. Mas a partir do momento
momento que a gente adquire esse conhecimento, e como você falou, a gente passa esse conhecimento, que a gente sempre coloca nas nossas formações, o que vocês conheceram aqui, que salva a vida, repassem para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, porque eles podem agir numa situação. Então, a gente passa aqui conhecimento, ele vai saber, vai nos permitir saber agir, né, diante daquela situação ali, de forma mais adequada, mais eficiente, e até que chegue o socorro, né, adequado, que é o SAMU, ou o bombeiro. Sim. Então, deixa a mensagem aqui para que todos os cidadãos, né, profissionais de educação, espaços que recebem criança e adolescente, que busquem essas capacitações. Nós, enquanto NEP, enquanto SAMU, estamos à disposição. É só nos convidar, a gente vai adequar a agenda, porque o nosso papel importantíssimo dentro do SAMU, além de salvar a vida, é também fazer as formações continuadas dos nossos profissionais, para que eles possam estar agindo. Então, a gente tem formações contínuas ali, diariamente, semanalmente, a gente está nessas formações, mas a gente sempre busca, dentro da nossa agenda, estar fazendo essas capacitações de primeiro socorro, com ênfase na Lei Lucas, o primeiro socorro juntamente com o Lei Lucas, que a gente executa esse projeto com os acadêmicos de medicina semanalmente, e a gente está todas as segundas-feiras nas escolas, né? As escolas nos convidam, a gente também vamos às escolas que não nos convidam, a gente se convida a estar lá também. Então, assim, a gente recebe diariamente algumas ocorrências, inclusive, Cleverton, constantemente, principalmente de crise de ansiedade. Sim, tem jovens, acontecido muito isso. Acontece diariamente. A gente já chegou assim, os profissionais de Joelma, vê o contato com essa escola, porque semanalmente a gente recebe 2, 3 ocorrências de situações, né, de crise de ansiedade, inclusive ansiedade coletiva, né, que então, o colega vai vendo. Então, de que forma a gente pode agir? Então, a gente, muitas vezes, nessas situações que a gente identifica quais as escolas estão tendo ocorrência, quais as maiores ocorrências, então a gente entra em contato com a instituição para a gente promover a capacitação. Sim. Então, falar também de primeiros socorros psicológicos, também na questão emocional, é muito importante, né? Eu queria até aproveitar e convidar os dois aqui para participar. Os treinamentos têm desenvolvido alguns trabalhos nesse sentido. Né? Nós temos agora nos dias 5 e 6 de dezembro, por exemplo, a Jornada das Emoções com a Vanessa Nascimento e com a Roberta Mainart. Tá? São profissionais excelentes. E nós temos, sempre aqui acontecendo na Luz Treinamentos, um trabalho com o Flávio e com Pedro Paulo Luz, que é a Oratória com Estilo. Então, eu já participei de formação aqui na Luz Treinamentos, e isso nos capacita muito mais até para conseguir passar essa mensagem que nós passamos sobre primeiros socorros, mas passar com mais propriedade, com mais segurança, né? E aí, eu já deixo aqui para vocês o convite de participar dessas ações da Luz Treinamentos, tá? E olha, muito bom bate-papo com vocês. Eu adorei, espero realmente repetir, porque assim, a população tem muito a saber sobre o trabalho do SAMU e compreender principalmente que tem parte no trabalho do SAMU. Porque o primeiro socorrista, ele faz o trabalho que chega antes da ambulância. Então, quando esse socorro primeiro existe e o socorro profissional chega em seguida e a gente leva para o hospital, isso significa realmente grandes chances para alguém sobreviver. Então, assim, você que está nos acompanhando tem uma grande parte, um grande papel nisso. Se capacite, busque conhecimento. O NEP está aqui para, inclusive, colaborar nessa missão de transmitir esse conhecimento. Então, queria passar para Maurício para as considerações finais. Muito obrigado por estar aqui, tá? Adorei que você aceitou esse convite. É um prazer, vamos dizer assim, um prazer inusitável estar aqui hoje. Sim, a gente estamos de portas abertas, tanto para orientar, como também quando precisarem de uma capacitação, quando precisarem de um treinamento básico, SAMU, NEP do SAMU, ele está de portas abertas. A gente sabe que a gente tem uma demanda grande, mas a gente consegue abraçar e consegue, todas essas demandas a gente consegue executar, certo? Quem quiser fazer uma visita no SAMU, entre em contato com a gente através de ofícios. A gente recebe muito ofício para visita técnica, para algumas capacitações, e o SAMU está de portas abertas. Precisando de uma orientação, no caso de uma emergência, liga para 192. Esse 192, a partir do momento que vocês estão ligando, vocês já estão prestando primeiros socorros, e vocês já estão também recebendo orientações de o que fazer para que essa vítima ela consiga sair daquele evento onde ela está sendo submetida,
de forma bem mais fácil e que também não vai nos ajudar a partir do momento que a gente chega lá e essa vítima ela já tem nem tinha prestado aqueles primeiros socorros de forma correta e a gente tem um êxito muito grande. Sim. Então, estamos à disposição, estamos às ordens, qualquer coisa que precisar do SAMU, Cleverton, estamos de portas abertas. Que bom, fico feliz e a gente realmente pode ser luz na vida de alguém. Quando a gente pensa que ali não há luz no fim do túnel, a vítima está indo embora, está desfalecendo, mas se você tem um conhecimento, você pode significar essa luz. Joelma, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, tá? Deixa uma mensagem para o nosso público sobre isso. Gostaria de agradecer o espaço, né? Um espaço muito importante que a gente está trazendo essa pauta que realmente leva a conhecimento que salva a vida. Então é muito importante, como você falou, nós somos luz. Então a gente muitas vezes, eu que estou ali nos bastidores junto com o Nef, eu fico na parte dos projetos e eu vejo muitas vezes os nossos profissionais quando chegam, eu estou falando dessa parte porque me faz vibrar quando chegam os profissionais que conseguem sair de uma ocorrência positiva, aquela ocorrência que poderia dar tudo errado e eles conseguem salvar a vida, eles vibrando como agiu em equipe. E assim é a gente cidadão também, quando a gente consegue ver alguém que está precisando, que a gente consegue agir e a gente conseguindo levar esse conhecimento sobre primeiros socorros, trazer essa pauta aqui, é importantíssimo para vocês, para a gente também, enquanto profissional, enquanto serviço, e para todos os cidadãos. Sim. Conhecer sobre primeiros socorros. Muito Sim. obrigado, Cleverton. Estamos à disposição de toda a sociedade, das instituições públicas, privadas que nos convidam. A gente só adequa a nossa agenda, Sim. né, porque é muito corrida, mas estamos à disposição. Que bom. Por mais socorristas que sabem salvar, mas que também sabem ensinar a salvar. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E se você nos acompanhou até aqui, inscreva no canal, acompanhe nossos próximos episódios. Vamos trazer aqui outros profissionais para tratar desse tema muito importante, que é como salvar vidas, em especial com relação à Lei Lucas, como salvar vidas dentro do espaço educacional. Vidas tão importantes, são preciosas para a gente, né? Agradecer mais uma vez o apoio da Luz Treinamentos e do Instituto Luz, da Conect cursos profissionalizantes e do Grupo Coringa. Eu vejo você no próximo episódio.